Boa tarde, estamos aqui no nosso Globotechcast, o podcast da Globo. E hoje estamos especialmente aqui no Scrum Rio, na Expomeg, no Rio de Janeiro, com o nosso querido amigo José Júnior. Mas antes vamos apresentar. Eu sou Kelly Arruda, sou uma mulher morena, de cabelos longos negros. Estou vestida com uma camisa rosa com o nome da Você Mais Ágil, que é a comunidade patrocinadora junto com o Globotech deste podcast, e com uma camisa de mangas compridas roxa. Nós vamos aqui passar a palavra para o nosso convidado especial, José Júnior, que vai nos falar do que ele veio trazer para a gente hoje aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente está no podcast maravilhoso da Globo. Você que está nos ouvindo aí, é um prazer imenso. Sou moreno, cabelos encaracolados. Estou de camiseta branca nesse momento, uma jaqueta, eu acho, não sei muito bem essa questão de roupa, marrom. E estou aqui no Rio de Janeiro, diretamente lá do Paraná. Da Expomeg. Na Expomeg, no SG Rio, né? O Scrum Gathering Rio de Janeiro. Mais um evento maravilhoso da nossa comunidade. Unindo Recife e Paraná, no Rio. Olha, né? Só, né? A conexão. Conexão. Então, José, gostaria de ouvir de você, né? O que você vai trazer hoje para a gente sobre o que é que você nos orienta sobre como lidar com as mudanças na organização. O que é que a gente poderia utilizar de ferramenta, de método para essas mudanças na organização? Legal. Aqui a gente... um assunto bem amplo, assim, vou tentar resumir um pouco para quem está ouvindo a gente aqui. Quando a gente tenta fazer as mudanças, existe uma necessidade de mudar, né? Então, a primeira mudança vai acontecer quando a necessidade ela surgir. E aí, para ela surgir, já tem um movimento grande que tem que acontecer aí nos planetas serem alinhados para que a empresa fale, precisamos mudar alguma coisa. Isso pode vir de externa, uma necessidade externa que acaba gerando a empresa a ter que mudar, ou interna. Alguma coisa internamente ele faz a erupção que eu falo, né? Começa a mexer internamente para a gente explodir e falar, vamos mudar um pouco o que está acontecendo para olhar o futuro. Entendi. Então, um exemplo externo para todo mundo entender, por exemplo, falta de dinheiro é uma delas. Talvez é a principal fator de mudança. Quando está tudo muito bem, sim, faturando, normalmente a empresa entra quase que num estado de tranquilidade, né? Tá de tudo acomodação. Bem, se acomoda e vai embora. É uma tendência, porque eu estou falando isso, porque a gente tem que pensar em empresas desde como a Globo, uma empresa grande, nacional, internacional, né? Mas também no Brasil a maioria, 95% das empresas são pequenas e médias. Então essa é uma mudança. E aí vem um ponto, tenho que mudar, como que eu faço isso? A tendência das pessoas, Kelly, é fazer uma estruturação nova, trazer um novo conceito, um método, uma prática, consultorias contratadas para ajudar nisso, o que pode ser muito bom. Mas a tendência, mesmo quando é um agente interno fazendo essa mudança ou um agente externo como um consultor, as empresas têm uma tendência de fazer mudanças nas suas estruturas organizacionais. Total. Então, eu tenho aqui departamentos, áreas, vamos mudar, vamos criar aqui um departamento mais ágil, um time que seja diferente, vamos juntar o pessoal, times multidisciplinares, né, que fala. Então, só que ele está mudando essa estrutura do organograma da companhia, criando novos cargos, às vezes, né, posições. Novos nomes. Aí, novos nomes, como a gente estava falando, né, os nomes diferentes. Talvez fazer a mesma coisa, mas chama diferente. Ou acumula função, não, mas ele acumula novas, tem mais responsabilidades, e aí acaba fazendo essa grande mudança. Essa é uma tendência muito grande que as empresas buscam. Sim. E aí tem uma razão para isso. É a segurança que as empresas precisam para fazer qualquer tipo de mudança, investimento também. Então, os grandes diretores, todo mundo, quando vão fazer uma mudança, precisa fazer algo que é um plano, que é ali me dá exatamente o que a gente vai fazer, para trazer um pouco mais de segurança, porque também existe um investimento para fazer esse tipo de movimento. O mal do ser humano é tentar ter controle sobre as coisas. Sobre tudo. Então, esse é um dos motivos que acabam mexendo nessa estrutura organizacional. Uma coisa que eu queria fazer, se é esse link do entendimento, essa questão dessa mudança que vem de fora, né, que a gente está falando que pode vir de fora e pode vir a necessidade interna, como você falou, e ela mudando, atuando em cima da estratégia, dessa estratégia vindo de cima,
A que nome a gente faz? Porque a gente também vê, às vezes, as empresas trabalhando nos seus times, né? Essa questão. Então, assim, isso é a mesma coisa ou quando ela vende a estratégia para os times é outra coisa, assim. É diferente esse movimento, vem dos times até a estratégia. Lógico que só vai funcionar pleno em tudo e se a estratégia tiver comprada a isso, né? Mas quando vem de cima para esse movimento interno, o que é que você diz a respeito disso? Você gosta de brincar, né? Todo um movimento de mudança numa empresa, ela acontece por duas vias, as duas Sim. que você falou. Primeira, então, eu falo efeito cascata, né? Vem lá de cima, a água vem caindo e todo mundo que está embaixo tem que obedecer e aí não tem o que dizer. Estão falando, vamos fazer, bate continência, amém, né? Qualquer palavra que possa ir, adjetivos que vocês estiverem ouvindo a gente concordar, para que as pessoas façam, né? Esse é efeito cascata. Mas a maioria das vezes o que acontece, a maioria não, mas muitas vezes acontece a necessidade de melhorar o próprio trabalho. Então vem de baixo para cima. Sim. Então, os Começa times, esse chão ali, exato, né? os times, A as áreas erupção descobrem ali. alguma coisa nova e aí vem internamente de dentro lá dos times e começa a subir. Eu chamo de efeito bidê. Parecido com o que as meninas trouxeram ali, né? Ali, que veio da necessidade daquele Exato. movimento ali e até comprar o que você trouxe, porque o que você trouxe já foi ao contrário, veio de cima. Veio de cima, vamos fazer a mudança. E aí, às vezes, aquela mudança nem talvez é a melhor para todo mundo que está ali. Porque eles talvez não tenham visão do todo, né? De como as coisas estão sendo realizadas. Diferente. Eles acham que eles precisam ter a necessidade de mudança. É necessário para a empresa e eles têm algum plano, uma ideia. Então, vem esse plano sendo colocado. Muitas vezes impostamente. Sem entender a necessidade de mudança que precisa para aquelas áreas, aquele parte de baixo. Mas quando vem de baixo para cima, que é a grande maioria, pelo menos eu muitas vezes assim, né? Eu falo que é efeito bidê, né? Você não tem controle de pressão e temperatura. Vai sair molhando todo mundo que estiver sentadinho ali. Eu não lembro não muito sobre isso não, mas já ouvi falar desse século ainda, né? E aí a água, muitas vezes, como não tem controle de pressão e temperatura, como eu estou falando brincando aqui, começa a ebulir, né? Os times, as áreas, os departamentos começam a trabalhar aquela mudança. Essa mudança normalmente vai além das permissões ou do que eles podem fazer. Sim. Essa pressão ou o resultado de melhoria que acontece começa a trazer transparência e mudar também, exigir a mudança para os outros. E aí essa pressão começa a subir. Nos middle management, começa por ali, os gerentes, supervisores, coordenadores. Eles começam a entender o que está acontecendo, a necessidade. E tem vezes que ele não consegue controlar. Tem gente que tampa a pressão, né? Põe a mão em cima para ver se para, porque também traz transparência. Pode expor e a pessoa não gostar, né? O gerente, o coordenador, visibilidade daquilo. E aí gera uma pressão. Uma das empresas que fez isso durante muitos anos, tem dados até, foi a Microsoft. Foi. A Microsoft, quando ela começou a utilizar timizagens, décadas atrás, os times, foi efeito bidê. Os times começaram a pipocar. Então tem até um gráfico muito legal assim, se quem estiver ouvindo a gente quiser pesquisar. E ele começa a crescer a adoração, não. A utilização dos métodos e times ágeis, a forma de trabalhar. E aí chega um momento, em qualquer empresa, o efeito BD acontece que ele tem um limite. Se a diretoria, né, em cima, ele não compra a ideia quando chega nesse limite, o que acontece, ela cai. Cai tudo. E aí, porque não tem base, né? Exato, porque aí chega um momento que precisa deles. Então é um gráfico muito legal que o Tadella, que é hoje o CEO da Microsoft, naquela época ele viu e aí ele pegou e potencializou. Entendi. Então é bem legal esse gráfico. Então quem está ouvindo a gente, e você é um diretor, e você é um executivo, e você fique atento, porque por mais que os seus times estão tentando mudar, chega um momento que o apoio do executivo tem que existir. É imprescindível, senão a cascata é o contrário. O processo cai, a água volta, né? É um efeito BD, a água sobe, mas ela vai descer. Exatamente. Não tiver ninguém ali. O que você trouxe para a gente foi um caso que veio de cima, né? Exatamente a estratégia que queria mudar, embora você até falou, né? Eles achavam que estava tudo bom, estava tudo bem, funcionando bem, mas ele queria rever isso. Você olhou para dois lados da operação, né? Você estava falando sobre a estrutura organizacional e a estrutura operacional. E na estrutura operacional, que foi onde percebi que vocês viram algumas
divergência? O que foi feito para poder identificar essas divergências? Muito legal. O caso que eu falei agora de manhã aqui, na verdade, foi efeito BD. Não veio de cima. O resultado do efeito BD foi que Embora em cima, ele estivesse comprando, né? embora que ele estava cobrando essa resultado. mesma... Queria resultado, sempre que resultado. Mas, então o que aconteceu? Quando o pessoal, mais uma vez que eu citando o Carlos Dutra, né, agradecer, ele é um grande amigo, começou a entender que ele poderia melhorar mesmo tendo todos os processos, mesmo tendo métodos muito bons, mesmo já a empresa sendo data-driven, como ele já era. Então, acompanhava dados assim, minuciosamente, assim, é muito legal. Você vê que mesmo a pessoa que já toma decisões baseadas em dados, quando você começa a olhar as estruturas, e aí, como você citou, a organizacional é como a gente se organiza, parar de querer mexer nas estruturas organizacionais, trazer mais pessoas, aumentar, dividir, criar novos núcleos ou times, ele entendeu que deixa eu olhar essa estrutura operacional. Como que a gente trabalha? Mesmo a gente se organiza de um jeito. Departamento, chefe, times, né? Tá todo mundo, todas as empresas são divididas de alguma forma organizacionalmente. Como que a gente pode então melhorar? E aí a estrutura operacional é como a gente opera, como as pessoas trabalham dentro da empresa e como elas vão atuando. E aí isso envolve todo mundo. Esse é o grande ponto. A estrutura operacional é como os caminhos que nós fazemos, para quem está ouvindo a gente vendo, para resolver as coisas que a gente tem. Normalmente a empresa tem lá o seu processo mapeado, tem o caminho que você fala com o seu chefe, se dúvida você vai perguntar para ele. Mas na verdade, no dia a dia, a gente sabe, né, que eu preciso resolver um problema. O caminho que eu tô vendo aqui não dá. O que a gente faz? Eu acho um atalho, eu acho um caminho diferente, que talvez ninguém conheça. E aí aqui trazendo... E vira uma operação, acaba virando uma regra. É a forma de se operacionalizar, de resolver as coisas. Esses caminhos, que é a estrutura operacional, existem dezenas dentro da empresa. Eu faço de um jeito para resolver o problema A, você vai resolver o problema A, faz de outro jeito. E a gente trabalha na mesma empresa e às vezes esses caminhos diferentes podem ser benéficos. E aí a gente deveria talvez oficializar, esse é o ponto. Sim. Ou seja, melhor, em vez de eu falar com o meu chefe direto, eu falar lá com o diretor da outra área, porque ele ajuda a trazer informação, resolvendo o que a gente precisa. Quebra o gargalo. Quebra gargalo, né? Que eu tô acelerando e resolvendo os problemas como tem que ser. Então, a gente chama de, o termo técnico, pivotar não, como é que, putz, a vida fugiu da minha mente aqui. Também. Bypass. Tá. Em inglês, né? O que é o bypass? É você fazer um caminho alternativo para chegar para o outro ponto. Então, fazer o bypass, todo mundo faz em algum momento. Quando ele começou a tentar entender... No nível 1, né, no caso. Aí ele começou a entender não só o nível 1, porque a gente começa com o uso do Flight Levels, que traz a estrutura operacional. Isso, a gente está falando de nível e não falou o que é o nível que a gente está falando. A gente está falando de nível o modelo do de pensamento do Flight Levels, ele traz uma visão, só uma visão, isso não é, pelo amor de Deus, quem está vendo e ouvindo a gente aqui, não é estrutura organizacional, não vai dividir a sua empresa em 3 níveis, mas é quando você olha, você entende que existem níveis de voo que as pessoas se encontram em algum momento do trabalho. Então, o CTO, por exemplo, pode chegar lá no nível operacional, no time, e falar assim, deixa eu ajudar vocês a resolver esse assunto. Sim. Naquele momento, ele está no nível operacional. Não é que ele pertence ao nível operacional. É nível 1, né? Sim, sim. Então, a gente começou a entender como eram esses caminhos. E aí, com esse caminho traçado, descobrimos quem são os influenciadores não oficiais da empresa, que mudam o produto, que mudam o serviço. Que existe. Não é o chefe que influencia muitas vezes, não é o gerente. Às vezes tem alguém dentro que conhece todo mundo, que ajuda todo mundo, e ele é um influenciador, mas ele não tem cargo de liderança, mas ele é um líder. E ele pode ter ações que beneficiem a empresa, ou pode ser que, mesmo tendo uma boa intenção, sistemicamente pode ser ruim. Então, quando a gente olha essa estrutura operacional e mexe nela, ela traz um benefício muito mais barato, você não vai investir em troca de cargo, salário, movimentos. Você tem resultados mais sistêmicos, que aí, resumindo aqui, eu vou mexer em um ponto para afetar várias partes da companhia para trazer melhoria. E aí é muito mais fácil de você fazer isso, porque você não mexe com o indivíduo. Então, eu não vou trocar teu cargo. É só a forma de comunicação e trabalho. E como foi que você, dentro... Assim, eu entendi que o nível 1, vocês fizeram esse mapeamento, fizeram esse diagnóstico através dessa visualização. E como foi que vocês efetivaram essa comunicação entre os níveis? O que foi a ferramenta? Qual foi a forma que vocês fizeram? Legal. Lá
lá na empresa. Não sei se a gente pode revelar aqui, depois você valida. O que a gente fez foi o seguinte: olhar, na verdade, em qualquer lugar, tá? Então você que está ouvindo e conhecendo sobre Flight Levels pela primeira vez, talvez, o que a gente faz? Entende como que funciona essa estrutura operacional. A partir do momento que você reconhece todos esses caminhos, você agora sabe o que e onde você precisa mexer. Dado que agora eu consegui enxergar a realidade que acontece no dia a dia de cada e de cada empresa, da empresa ou da área, agora eu vou aplicar algumas coisas para resolver exatamente os problemas principais ou que são as maiores alavancas, que podem ser oficializar o caminho, né? Sempre todo mundo fala com o João, mas peraí, o João não faz nem parte da área. Por que o João resolve o problema? Então, agora oficialmente é o João, fala com ele. Ou tira, ou a gente constrói meios, porque um dos grandes problemas que a gente tem em todas as empresas é como as coisas se interagem. Então, você perguntou quais ferramentas que a gente fez. Primeiro, visualizar o trabalho do todo. Entender que todo mundo está envolvido, ou quase todo mundo está envolvido na entrega do serviço. Fazer um ponto a ponto, o upstream. Exato. Aí os termos técnicos, upstream, ponta a ponta, o vale stream, né? Então eu quero saber do começo ao fim. Tá, eu tenho isso, mas isso só não resolve. Isso é uma das coisas que eu até nem falei muito na palestra, cara, mas tá intrínseco. Eu vou como o Shrek fala, né? Vou descascar a cebola aqui. Vou descascar as camadas aqui. Tem um ponto essencial que é o seguinte: na comunicação, o mais importante não é só a visualização, só ter um método. Existe a interação entre as pessoas. E esse é um dos grandes problemas, é como a gente interage com os outros. A gente precisa melhorar esse ponto de interação. Porque ele melhora a comunicação e aí a gente tendo comunicação fluida, ágil, que a gente fala, então interações ágeis, você começa a tomar decisões mais rápido, entender o que está acontecendo e aí sim, sem não é pudor que eu quero usar, a palavra assim, sem ficar pensando muito no indivíduo diretamente, mas sim o que é melhor para todos, a solução vai vir mais fácil, porque todo mundo está junto, interagindo, entendendo. Perfeito. Zé, a gente só tem a agradecer. Eu ficaria com você aqui mais tempo, mas a gente tempo voa, bastante voa, mas fica aí as palavrinhas-chave para as pessoas também buscarem mais para entender sobre flight, sobre aquilo que você falou até de buscar da Microsoft, que eu esqueci. O gráfico de aplicação da Microsoft tem? Exatamente. Tava tentando lembrar da onde para dar referência, mas se você digitar... No Google você acha. Você vai achar. Então, aprender mais, porque, assim, até uma coisa que chamou a atenção, a tua palestra, assim, em si, o tema não falava sobre flight, né? Mas quando eu fui entender, a gente está falando sobre flight aqui. Flight Levels, exatamente, né? Muito obrigada. Que isso, um prazerzaço estar aqui mais uma vez. Prazerzaço. E quem quiser mandar mensagem para mim, fica à vontade. Tem lá o meu LinkedIn, Real José JR, ou nas mídias sociais. Será um prazer responder as dúvidas, caso fique alguma coisa aqui. Obrigado. Obrigada, gente. Até mais. Um abração, tchau.